Boa noite, tudo bem? Tô aqui num lugar diferente hoje porque a live hoje é super especial, é uma live astronauta e a Débora vai estar aqui junto com a gente para poder falar sobre essa prática de trabalho nossa, né? Débora é psicóloga como eu e ela vai estar aqui para a gente compartilhar um pouco dessa nossa experiência prática no consultório, nos atendimentos que a gente faz, que não são só atendimentos à pessoa autista, mas que também engloba reunião com os outros profissionais, reunião com as escolas, orientação da família, tá? Então vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a essa live. A gente vai falar bastante, né, sobre essa prática e da análise aplicada do comportamento, e vocês já sabem como que funciona aqui o esquema, né? Aqui no cantinho vocês conseguem subir no coraçãozinho. Toda vez que vocês fazem isso, o Instagram entende que esse conteúdo é um conteúdo bacana e leva para mais pessoas. Então, sempre que vocês puderem, gostaram aí de alguma coisa que a gente falou, sobe o coraçãozinho aí pra gente, tá bom? Além disso, o que vocês vão fazer? Aqui embaixo nos comentários, vocês podem ir mandando suas perguntas, tá bom? Porque assim a gente consegue responder, dar atenção e ninguém vai sair daqui com dúvidas, tá joia? Débora já entrou, deixa eu convidar ela aqui. Pronto. Vou aguardar que a Débora vai conseguir entrar e a gente vai começar a conversar. Acho que meu fone de ouvido desligou. Débora, você tá aí? Débora? Deu certo? Agora sim. Ah, pronto. Meu fone de ouvido tá funcionando. Deu certinho. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia de novo, né? Porque a gente já conversou hoje. De praxe, Verdade. né? Tá certo. Bom, fiz uma pequena introdução, tem algumas pessoas entrando, daqui a pouco eu falo novamente. O que a gente precisa é, quem tá chegando agora tem que subir coraçãozinho no cantinho aqui, porque isso leva essa live para mais pessoas, e pode ir deixando comentários, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram enquanto a gente for falando. Basicamente, o que a gente vai falar é sobre a nossa experiência, né, Débora? Sobre o nosso trabalho, e dividido em dois grandes momentos, assim, acho que a gente dá para dividir em dois grandes temas, que é falar sobre uma parte mais sobre como que funciona, né, e o ABA, a prática em si, e enfim, vários elementos aí, né? Às vezes muda o nome, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. E em seguida a gente vai falar sobre as várias maneiras de aplicar todo esse conhecimento na prática, certo? Certo. Ótimo, então beleza. Bom, vamos começar falando dessa parte mais teórica, de uma maneira que não vai ficar chato para as pessoas, óbvio, né? Não vamos ficar aqui falando muito sobre isso, mas introduzir um pouco, e eu acho que a gente pode e deve começar dizendo que a aba é uma ciência, né, Débora? Exatamente. A aba é uma ciência e a gente precisa ter isso como base, né, Maria? Porque a gente tem isso como em todos os sentidos do nosso trabalho. A gente não foge da ciência, porque isso nos dá garantia de que a gente está seguindo os parâmetros para a gente realmente conseguir avaliar, né, intervir com essa criança de uma forma funcional. Uhum, sim, o fato de ser uma ciência também traz para a gente a vantagem de replicação daquilo que a gente faz. Então, nada do que a gente faz hoje é sem base ou é com base em achismos, né? Tudo foi muito replicado, é uma ciência estudada ao redor do mundo, né? Então, vários países, inclusive países que têm a ciência mais desenvolvida do que a nossa, né? Tem mais incentivos de pesquisa e tal, eles fazem bastante isso e a gente replica todo esse conhecimento. Então, na medida que a gente consegue ver o que realmente funciona e replicar, a gente aumenta muito as chances de ter um resultado mais adequado, né? E de alcançar aquilo que a gente quer. Acho que vale muito a pena também, Débora, a gente falar sobre desenvolvimento e sobre intervenção precoce, porque daqui a pouquinho a gente entra e fala de um nome diferente do ABA, que é o modelo Dender, né? Isso.
Só complementando, né? Eu já fiz estágio, né, Marília, com você. Para quem não sabe, a Marília foi minha supervisora, enquanto ainda estava estudando. E aí a gente criou um vínculo muito forte e hoje ela é minha supervisora ainda enquanto profissional. E por que eu faço supervisão? Porque eu posso ter a teoria, eu estou fazendo pós-graduação, mas a experiência, né, esse olhar clínico que a Marília tem, me dá base para saber que eu estou realmente fazendo ABA de uma maneira correta. E por que eu gosto tanto do ABA? Né? Dentro da psicologia, a gente tem várias vertentes e cada uma tem um significado, um sentido diferente para determinadas funções que o ser humano precisa. Mas eu gosto do ABA justamente por me dar esse parâmetro, sabe? Por me dar essa base de saber que o que eu estou fazendo realmente vai funcionar. E se não funcionou, eu posso me responsabilizar e voltar e analisar por que não deu certo. Né? Então, se a gente está tentando ali ensinar uma nova habilidade, se a gente não está conseguindo, a gente consegue entender através da análise funcional o porquê ou buscar novas estratégias. Né? Então, essa foi uma das coisas que me fez apaixonar assim, pela análise do comportamento. Bacana, é bacana saber dessa história, né? De por que a gente escolhe uma coisa ou outra para fazer. Realmente a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, né? E gosto muito de pensar dessa forma que você acabou de dizer, Débora, porque às vezes as pessoas têm muito uma noção de psicologia como algo que, falou na sessão com a psicóloga, não pode falar, né? A informação não sai dali, o pai e a mãe nunca sabem o que está acontecendo com a criança, e fica meio solto, né? Ou então aquela ideia bem de filme que você vai no psicólogo, fala e fica anos em terapia e parece que não muda nada, né? Aqui a gente está falando de algo muito diferente. Primeiro porque todo mundo participa, a gente vai falar mais na frente, né? Sobre participação de outros profissionais, a própria família está sempre incluída nesse processo. E segundo que a gente tem um prazo muito curto para que as intervenções funcionem. Então, se a gente começa a aplicar, deu uma semana, 15 dias, não está funcionando, a gente já sabe que tem que mudar. A gente não fica insistindo na mesma coisa. Então, a gente não perde tempo, né? A gente tem que modificar, tem que correr atrás, porque se não está dando certo, tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí a gente consegue, tem ferramentas, inclusive, para perceber o que não está funcionando bem e conseguir correr atrás, modificar, e para que aquela criança não fique em atraso, né? Falando do desenvolvimento, né? Acabei voltando no mesmo assunto de novo, mas falando do desenvolvimento, o que a gente tem é que, geralmente, os meninos que a gente atende, né, crianças autistas, geralmente, elas têm um atraso de desenvolvimento. Então, a gente precisa correr atrás desse atraso, né, para poder tirar o atraso. E não dá para ficar parado esperando a coisa funcionar. A gente tem que fazer funcionar. Se não funcionou, tem que partir para a próxima estratégia, tem que entender por que não funcionou. Exatamente. E pensando nesse contexto aí, enquanto atendimento, né, a gente sempre tem que pensar que não adianta a criança ficar fazendo só aqui no consultório, não. Não adianta ficar fechado aqui, a família chegar ali e entregar a criança. Foi ótimo. Foi ótimo de onde? Evoluiu o quê? Através de que você está analisando isso? Então, é uma das questões que mais me chama a atenção também. Poder ter esse contexto e sempre estar em alerta com esse tipo de observação. Porque às vezes vai levando ali no automático ou da porta para fora, a criança não consegue ter aquele desenvolvimento, não consegue generalizar o comportamento, então a gente tem que observar isso. E sobre o que a Marília trouxe sobre essa questão do tempo, nós estamos em uma luta contra o tempo, né? Então, se tem um atraso, a gente não precisa esperar um diagnóstico para a gente conseguir intervir. Eu sempre falo com as mães dos meus pacientes que observou ali que teve um atraso no neurodesenvolvimento, já procura uma intervenção. Não fica esperando fechar um diagnóstico. Nós estamos falando de desenvolvimento, né? E o desenvolvimento é algo sério. É algo que está tendo ali base para aquela criança. E por que a gente corre contra o tempo, né? Porque até os 5 anos, os nossos meninos estão com tudo, né? A neuroplasticidade está fortíssima, eles estão como uma esponjinha. Então, a gente tem que explorar isso, intervir de forma intensiva, aumentar a frequência e saber o que a gente está fazendo,
Né? Não adianta eu atender ele todo dia sem saber de onde que eu estou tirando essas metas. Então, a gente precisa ter base. E a análise do comportamento traz isso para nós. Sim, a gente consegue medir frequência, né, número de vezes que uma coisa acontece, a gente consegue medir pelo tempo, a gente consegue, enfim, fazer uma série de medidas para saber se realmente está funcionando. Então, se hoje essa criança fez um contato ocular ali durante 1 hora, ela olhou 15 vezes. Semana que vem olhou 20, beleza, a gente está conseguindo avançar. Semana que vem olhou 10, falou, não, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí a gente já volta atrás e já consegue intervir, né? Ótimo. E essas métricas... Pode falar. Essas métricas eu também acho muito importante dizer, porque às vezes a gente fica esperando metas grandes, né? Ou coisas que a gente vai alcançar grande. Mas quando você vai perceber, dependendo do contexto daquela criança, algo que para você é pequeno, para ela é gigante. Para ela é um desafio, né? Então, uma coisa que eu sempre falo com a Marinesa aqui, que está do meu lado sempre, né? A questão da fala. Porque os meninos chegam para nós com dificuldade de fala, que é o que, ao meu ver, assim, mais incomoda a família, né? Assim, é o que mais chama atenção. Mas quando você vai analisar a fundo, a criança não imita, a criança não tem atenção compartilhada, e são bases para a fala vir. Então, se a criança não imita, não tem uma atenção compartilhada, né, não tem um interesse social, a gente precisa ver essas bases para a gente conseguir intervir. A fala vai ser a cereja do bolo. Né? Então, se a criança não imitar, ele começa a imitar, isso é avanço. Né? Então, valorizando esses pequenos detalhes aí do desenvolvimento. Exatamente. Só ler uns comentários aqui, Débora. A psicóloga Luciene Moraes falando muito relevante o tema, mandando parabéns para você, Débora. Que mais? A Mislene Rezende falando a intervenção precoce faz toda a diferença. Samuel é prova disso. A gente vai falar sobre intervenção precoce também, tá, gente? Que a aba intervenção precoce tem tudo a ver, né? Então, vamos partir para essa parte, Débora? A gente está aqui falando de desenvolvimento, de neuroplasticidade. Você já adiantou que a gente não precisa ter um diagnóstico. Então, observou ali primeiros sinais de atraso, de que o desenvolvimento não está indo bem, a gente corre atrás para poder ver, né? Para iniciar o acompanhamento, para poder já ir tirando o atraso, já ir eliminando dificuldades. E depois a gente preocupa com o diagnóstico. O diagnóstico não é a primeira coisa. E a intervenção precoce também vem nesse sentido. Muitas vezes a gente começa a intervenção sem ter um diagnóstico, porque esses meninos não têm tempo a perder, né? Quando a gente fala de um atraso, e a base toda da intervenção precoce vem nesse sentido, né? A gente precisa iniciar a intervenção o quanto antes, porque a gente está falando de neuroplasticidade. Quer explicar um pouquinho melhor o que é neuroplasticidade, Débora? Posso explicar, sim. A neuroplasticidade, tem até um vídeo no meu Instagram, se vocês quiserem voltar lá na minha galeria e poder assistir, que eu estou explicando um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, de forma clara, eu sempre gosto de usar o exemplo de uma massinha. Pensa que o nosso cérebro é igual a massinha de modelar. Quando vocês compram ela é macia, a gente consegue fazer muitas coisas com ela, modelar ela de uma forma mais fácil. Mas quando ela vai passando o tempo, ela vai ficando mais durinha, mais difícil, né? Então, o nosso cérebro é assim também. Então, quando a gente nasce, nosso cérebro tá igual àquela massinha de modelar, a gente consegue intervir, né? E criar ligações neurais aí de uma forma muito mais rápida. E isso traz aí da importância da intervenção precoce. O quanto antes a gente conseguir lidar com esse atraso no neurodesenvolvimento, o quanto antes a gente conseguir dar bases para essa criança, melhor é, porque está dentro da neuroplasticidade cerebral. E aí vem uma pergunta, né, Marília? Mas o meu menininho, essa neuroplasticidade vai até os 5 aninhos, mais ou menos. Mas ele já passou de 5, e aí? Ele não vai aprender? Não é isso. Continua aprendendo, continua a intervenção, mas o detalhe é que a gente vai precisar intensificar isso mais ainda para que ele consiga aprender, né? É igual essas habilidades. Eu morro de vontade de aprender a tocar violão, mas se eu for aprender hoje, eu vou ter, assim, uma dificuldade muito grande para decorar a nota, decorar onde minha mão vai ficar. Observa os nossos meninos. Dá um violão para alguma criança que tem interesse. Rapidinho ele aprende aquilo ali com uma facilidade que eu vou demorar um pouco.
E isso é ao longo da nossa vida. Até enquanto idosos, a gente continua aprendendo. A vida é um aprender o tempo todo. Mas, assim, a forma que a gente vai aprendendo isso, a gente precisa aproveitar enquanto essa massinha tá bem molinha, que é ali no início, né, da infância, até por volta dos 5 aninhos. Exatamente. E pensar nas habilidades mais básicas, né? Então, quando a gente pensa nessa intervenção até os 5 anos de idade, são coisas muito básicas. Por exemplo, falar, né? Ou se comunicar de alguma outra forma. Porque isso é uma coisa que a gente usa o tempo todo, né? A comunicação, a fala, a gente usa o tempo todo. Não ter a fala é um grande limitador. Então, a gente vai em cima daquilo que é o mais importante. Não só a fala, né, como você disse, e também a Marinês já esteve por aqui, né, a gente conversou sobre isso. Então, tem várias outras coisas que vêm antes da fala e que são muito importantes para que essa fala e essa comunicação apareçam. A gente tem que lembrar também que até os 5 anos de idade é o período ótimo da infância ali para as brincadeiras. Então, é um momento, com 5 anos de idade, as crianças típicas já têm um desenvolvimento de brincadeira excelente, de conseguir imaginar, de conseguir criar coisas bastante diferentes. Então, isso tudo faz parte e a gente precisa auxiliar os nossos meninos a fazer parte disso também, né? Para que eles não fiquem em atraso nesse sentido. Então, o modelo Denver de intervenção precoce é só um desses. Existem outras estratégias, existe aba sem ser Denver também, para poder iniciar o acompanhamento. Denver é o que a gente mais gosta, né, Débora? É o que a gente utiliza também. Mas existem outros modelos, existem outras estratégias e a gente precisa iniciar essa intervenção o quanto antes. Participando de um congresso, eu ouvi um profissional dizer que perguntaram para ele, né, qual que era a melhor intervenção, qual que era a melhor estratégia. E ele respondeu: você vai escolher o que tiver o melhor profissional na sua região. Não preocupa com o método, não preocupa com, desde que seja baseado em análise do comportamento, né? Não preocupa se é Denver, se não é Denver. Escolhe o que tem o melhor profissional na sua região, porque é um profissional bom que vai fazer com que as coisas caminhem melhor. E é o que a gente vê na prática mesmo, né, Débora? Encontrando, inclusive, uns profissionais ruins pelo meio do caminho. Uns relatos ruins que as famílias trazem pra gente. Inclusive, é o que faz criar o preconceito, né, em relação à análise do comportamento. Acho que a Débora deu uma travadinha, mas vou continuar falando. É o que faz criar preconceito a respeito da análise do comportamento. Muitas vezes são profissionais ruins, são profissionais que fazem coisas que a gente não concorda e que não tem muito a ver com essa ciência e que não fazem com o rigor que a gente está dizendo aqui, né? Então, um dos objetivos dessa live de hoje era passar para vocês informações, e a Débora caiu mesmo. Um dos objetivos dessa live de hoje era passar para vocês informações a respeito da análise do comportamento para que vocês consigam, inclusive, fiscalizar e compreender, né, melhor o trabalho das pessoas que estão aí na sua região, talvez estejam acompanhando o seu filho, o seu aluno, e a gente precisa saber fiscalizar isso também. Será que esse profissional está fazendo um bom trabalho? Então, o conhecimento é a nossa arma, né? O conhecimento é a estratégia que a gente tem para poder conseguir exigir e fazer com que as nossas crianças tenham o melhor acompanhamento possível, tá? Débora caiu, que pena. Se for o caso, gente, se ela não voltar, eu faço um outro momento com a Débora de novo, tá bom? Vou continuar falando a respeito desse tema. Então, a gente falou sobre essa parte mais teórica, né, da análise do comportamento. Quem tiver dúvida pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Falamos sobre essa parte mais teórica, de desenvolvimento típico, atípico, de essa questão de a gente não precisa de diagnóstico para iniciar o acompanhamento. Existem vários nomes para a mesma ciência, a ABA, Análise Aplicada do Comportamento, modelo Denver, enfim, existem outros métodos também que usam a ciência, a ABA, como fonte principal de conhecimento, né? E aí o próximo tópico é em relação a
diversas maneiras que a gente tem de realizar esse trabalho. Então, a gente pode fazer diretamente com a criança, né? Aí falando um pouquinho sobre isso. É o mais comum, é o mais esperado, né? Então, se a criança tem ali um atraso de desenvolvimento, a gente faz um atendimento direto com essa criança. A gente vai fazer estimulação, vai levar para o consultório, existe essa possibilidade, a gente faz isso, leva essa criança para o nosso consultório, a partir das brincadeiras e daquilo que é interesse dessa criança, a gente consegue ir puxando os comportamentos que a gente espera. Então, alguns desses a gente falou aqui, né? De fala funcional, comunicação funcional, olhar nos olhos, conseguir compartilhar a brincadeira. Então, a gente vai puxando ali, a gente tem uma série de metas e objetivos específicos para conseguir alcançar com essa criança. Além disso, posso citar também o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor. Então, a gente conseguir que essa criança faça pareamento de cores, né? O verde com verde, o azul com azul, ou pareamento de forma, triângulo com triângulo, quadrado com quadrado. E assim a gente vai conseguindo puxar uma série de comportamentos que são muito básicos. Essa questão do pareamento, por exemplo, eu gosto muito de usar um exemplo lá na frente, que para a gente fazer uma redação do Enem, por exemplo, a gente tem que juntar ideias semelhantes. Então, quando a gente fala de juntar formas e cores, a gente está falando de juntar semelhanças. É uma base muito básica mesmo para conseguir chegar lá na frente, fazer uma redação e juntar ideias semelhantes, por exemplo. Tá? Então, é uma série de coisas que a gente vai trabalhando que parece bobo, parece pouco, mas que faz parte desse desenvolvimento. Crianças típicas geralmente não precisam de ajuda para isso. A própria escola oferece os estímulos, poucos estímulos, e a criança já pega, já consegue desenvolver, beleza. Os nossos meninos nem sempre vão conseguir fazer isso de maneira fácil. E aí a nossa terapia entra nesse sentido também. Também tem a questão motora, de conseguir montar quebra-cabeça, de conseguir subir nas coisas, de conseguir pedalar. Uma série de estratégias que a gente vai utilizando para desenvolver a parte motora também dessa criança. Então, é um trabalho bastante completo. Estou falando de criança, e isso é o que a gente usa geralmente até os 5 anos de idade. Porém, depois, passou dos 5, aí não tem Denver mais, né? O Denver é só até os 5 anos de idade. Passou dessa idade, a gente consegue fazer outras coisas. Então, a gente consegue dar continuidade, trabalhando principalmente habilidades sociais. Ah, a Débora voltou. Peraí que a Débora tá voltando. A gente vai continuar falando dessa nossa prática de trabalho aqui e das diversas maneiras de trabalhar. Além de trabalhar no consultório, a gente pode trabalhar em casa. Vou só citar, Débora. A gente pode trabalhar em casa, a gente pode fazer reunião com a escola, reunião com a família, reunião com os outros profissionais. Tudo isso a gente vai citar aqui da nossa prática. Certo? Voltou? Sobreviveu à queda? Ih, carregando de novo. Gente, travou de novo. Daí virou uma bagunça. Aqui lagou. Então, já afetando a rede. Aqui choveu bastante também, pode ser isso. Mas se não der certo, ou mesmo se der certo, a gente planeja um outro momento. se der certo hoje, a gente volta e fala sobre outro tema depois. Joia. Aí eu estava aqui falando, Débora, e mudei já de assunto, né? Já falando sobre a nossa prática e as diversas maneiras que a gente tem de aplicar o nosso trabalho. Então eu estava dizendo sobre o atendimento no consultório. Até os 5 anos de idade a gente usa essas estratégias do Denver. Depois disso a gente continua, né, fazendo ali estimulação, trabalhando habilidades sociais, trabalhando outras estratégias e outras habilidades que essa criança precise para se desenvolver. Com adolescente, com adulto, a aba não tem idade, né? A gente consegue utilizar em todas as idades, lembrando sempre que precisa ser adaptado, né? Então tem que ser adaptado para a idade, para o nível de desenvolvimento de cada um. Que é outra coisa que eu adoro no aba também, que a gente consegue pegar a mesma ciência, a mesma teoria e com pequenas adaptações funciona para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer nível de desenvolvimento. Sim. E aí, pode falar.
o professor da minha pós-graduação, eu sempre guardei assim o que ele falou, porque ele fala que onde tem comportamento, cabe o aba, né? Então, às vezes as pessoas ligam o aba, vinculam o aba só ao autismo, né? Não sei se você já falou sobre isso, mas não é. A aba, ela é uma ciência para onde tiver comportamentos. Então, a gente usa desde aí, né, a primeira infância, segunda infância, mas também é possível utilizar para adultos também, né, para adolescentes. E eu acho interessante trazer isso, porque às vezes as pessoas pensam que a aba é só para autismo. Não é, gente. Onde tem comportamento, o aba pode ajudar. Sim, e para análise do comportamento, tudo é comportamento, né? Então, uma criança que chora, uma criança que grita, uma criança que fala, uma criança que olha, uma pessoa que arruma uma namorada, né? Tudo isso é comportamento pra gente. Tudo isso pode ser analisado, tudo isso está dentro das regras de comportamento que foram instituídas lá atrás por essa ciência, né? Então tudo é comportamento. Onde tem pessoas, tem comportamento. E onde tem comportamento, o aba tá lá, né? Então a gente consegue analisar e fazer modificações também dentro desse ambiente, dentro desse contexto e no comportamento dessas pessoas também. Falei sobre o atendimento no consultório, para continuar falando do atendimento direto à pessoa, no caso aqui a gente está falando de autismo, né? Mas para continuar falando do atendimento direto dessa pessoa que precisa do atendimento, acho que vai ser interessante você falar um pouquinho da sua prática como AT, Débora, e explicar o que é o acompanhamento terapêutico e contar um pouquinho da sua experiência. Combinado. Então, meu trabalho como AT, né, ele iniciou no início aí de mês de março de 2020, início aí da pandemia, né? Para quem não conhece, o assistente terapêutico, que é mais conhecido como AT, é um profissional, a gente não tem uma profissão regulamentada, né, que fala sobre o AT, mas basicamente ele é uma pessoa que vai fazer uma extensão das terapias na casa, né, geralmente na casa da criança. E esse profissional, geralmente é muito utilizado profissionais da psicologia, estagiários de psicologia, por já ter aí essa base, né, essa questão do desenvolvimento. Nós gostamos muito de utilizar os estagiários, mas também podem ser desde babá, desde a mãe, desde que orientados e supervisionados, né? Então, no meu caso, eu ainda era estudante de psicologia, eu estava no 9º período. Uma amiga me mandou uma notificação da Laura Borges, terapeuta ocupacional daqui de Lagoa, e eu estava bem assim no início do 9º período, precisava de um estágio, e eu sempre fui muito curiosa. Olhei aquilo lá, falei, autismo, interessante, gostaria de ter essa prática. Fui. Quando eu fui lá, já encontrei a Laura, encontrei a mãe já me conheceu, gostou de mim, interessou. E eu consegui a vaga. E então eu comecei a trabalhar com uma criança, não era aqui em Lagoa da Prata, era em Santo Antônio do Monte. Então eu tive esse desafio aí na minha vida, né? De ir e voltar. Eu fiquei quase um ano indo e voltando para outra cidade todos os dias para fazer essa intervenção com essa criança. E essa intervenção que eu fazia, né? O método Denver, ele traz para nós como base de no mínimo 10 horas de intervenção. O que é isso? Né? A gente tem no aba as metas que a gente precisa trabalhar com aquela criança. O psicólogo responsável pelo caso, né, analisa, consegue orientar, supervisionar o AT e o AT vai em loco, vai na casa. Né? Então eu fazia esse trabalho. De justamente eu tinha minha supervisora, conheci a Marília através de outro paciente assim também. Foi mesmo, né, Marília? Eu tive 2 pacientinhos nesse período aí, que eu confundi. E a Marília foi minha supervisora, então ela era psicóloga responsável pelo caso e eu atendi o menininho em casa 2 horas, todos os dias. E eu gravava para ela poder observar. E isso é algo assim que me ajudou demais. No início eu ficava muito envergonhada, né, ter uma câmera ali me gravando, mas depois eu fui entendendo. A gente assistiu várias vezes juntas, né, Marília? Vídeos meus com a criança. E assim, era tão legal, porque eu aprendi muito, muito sendo AT, que foi a minha base, né? E eu fiquei muito tempo tendo essa experiência. Eu formei agora no final de 2020, né? Pra quem não sabe, eu sou recém-formada, tô com 10 meses. E pra mim, foi um divisor de águas.
né? Ter esse momento, porque eu me encontrei dentro da psicologia. Eu me encontrei aí nessas questões de neurodesenvolvimento e para mim era muito gratificante observar enquanto AT essas questões que eu falei com vocês lá no início, sabe? De observar a criança evoluindo, de observar que seu trabalho realmente está tendo sentido e de você conseguir olhar para o antes e o depois daquela criança e falar, uau, ele não fazia isso, hoje ele faz. Isso para mim era o que me motivava, sabe? Era um reforço por dentro mesmo, do meu coração. E eu gostava demais disso, né? E chegou no final do ano, eu formei. E aí teve um outro divisor, né? Entre aí a Débora estagiária e se tornar a Débora psicóloga. Mas hoje eu falo para todo mundo, eu não conseguiria ter a base que eu tenho hoje, né? Atender sem ter começado lá embaixo, sem ter começado com meus pequenos lá na parte de AT. Porque aí eu consegui lidar com muitos comportamentos, né? Entender como funciona realmente o ABA na prática. Hoje eu estudo ABA na teoria, eu faço pós-graduação, eu busco estudar, eu faço previsão com a Marília. E a base me deu esse olhar, né? Então hoje eu tenho uma assistente terapêutica, eu sou supervisora hoje. E eu consigo ter muito mais empatia por ela e entender o que ela passa no seu dia a dia, porque eu já estive lá naquele lugar. E a Marília também, né, Marília? A gente iniciou aí enquanto estagiária, a gente tem uma história bem parecida, assim, nesse sentido. E hoje a gente é supervisora. E essa parte do AT é fundamental no acompanhamento. Porque muitas vezes, o que acontece com nós psicólogos? A gente tem muito atendimento para fazer e a gente não tem horas o suficiente para conseguir, né? Quem dera se a gente conseguisse, né, Marília? Atender 10 horas por dia, perdão, 10 horas por semana uma criança, né? Então seria 2 horas por dia, a gente não dá conta disso. Então, como que a gente faz? Né, nos responsabilizando por esse assistente terapêutico, tendo essa supervisão, eu faço supervisão semanal com a minha AT, para que assim eu consiga ver de pertinho o que está acontecendo ali e dar suporte de verdade para ela. Então eu vejo que ela é como uma extensão do meu trabalho, né? Eu falo que a gente trabalha juntas, uma do lado da outra, porque é parceria, né? É equipe. E foi assim que o meu vínculo com a Marília se iniciou e está aqui até hoje, né, Marília? A gente foi muito parceira, no caso, a gente passou por muita coisa, né, Marília? E é onde a gente está nesse momento. Sim, sim. Aí começou dessa forma, né, Débora? A gente começou com um caso, hoje a gente tem um monte. Já passamos por coisas muito boas, já passamos por coisas muito desafiadoras também. A parte engraçada é que a gente não se conhece pessoalmente, é tudo virtual, tudo online. E mesmo assim dá muito certo, né? Mesmo estando online, aliás, ainda bem que o online existe, né? Porque eu consigo estar aqui em BH, Débora lá em Lagoa da Prata, supervisionando, às vezes em outra cidade também, né, Débora? Suas ATs vão para outra cidade também, ou são de outra cidade. Então a gente vai conseguindo levar isso para cada vez mais pessoas, que é a parte que eu mais gosto desse trabalho todo, né? Como a Débora falou, a gente que é profissional e a gente vai subindo cada vez mais nessa escadinha, né, em termos de estudar cada vez mais, ter cada vez mais experiência, a gente não consegue atender todo mundo que procura. Não consegue, é simplesmente impossível atender todo mundo que procura. Mas da forma como o trabalho do acompanhamento terapêutico, né, que pode ser feito por um estagiário, pode ser feito por uma pessoa recém-formada, a gente vai conseguindo levar isso para mais pessoas e todo mundo ganha no final das contas. A gente consegue ter um ganho, um alcance maior e levar o nosso conhecimento, nossa experiência para mais pessoas. A pessoa que está fazendo o trabalho, né, aquele papel de AT, consegue também aprender com tudo isso, porque é um aprendizado, é uma experiência que não tem dinheiro que paga, né? É uma parte muito importante de todo esse processo. E as famílias ganham, porque conseguem um atendimento de qualidade, e a gente garante a qualidade, porque a gente está sempre de cima, né? E consegue também que isso fique mais acessível, porque, gente, pagar 10 horas de terapia com um terapeuta formado e experiente fica um absurdo de caro. E a gente sabe que não é todo mundo que dá conta de arcar com esse custo, né? Então acaba que populariza também um pouco mais, fica mais acessível financeiramente para que mais pessoas tenham acesso. E
é uma preocupação muito grande nossa, né, Débora, que as pessoas consigam ter acesso, apesar de muitas vezes não ter a condição financeira para tudo isso, né? Então a gente sempre se preocupa em conseguir que isso fique acessível para todas as pessoas. Tá travando bastante a sua internet hoje. Geralmente funciona super bem, ou hoje não está funcionando. Mas acontece. Deixa eu ouvir. Você está me ouvindo ou está travando? De internet, né, Mari? A gente já vivenciou isso. Isso, é verdade. Muito. E aí, o nosso acompanhamento, então, vou continuar aqui, tá? Então, a gente falou do nosso trabalho, né? Na prática, o que a gente consegue? Qual que é o ganho para a família e para a criança? É um tempo maior de terapia, então a gente consegue fazer mais coisas, e já que a gente está falando em diminuir atrasos, né? Em tirar atrasos de desenvolvimento, quanto mais tempo de terapia, melhor. E o que a gente consegue fazer hoje no Brasil, na realidade brasileira, são 10 horas por semana. Fora do Brasil, as pessoas fazem mais do que isso. Mas no Brasil, a nossa realidade hoje é de conseguir 10 horas por semana, e a gente tem grandes ganhos também dessa forma, né? Fazendo com muitas repetições, com muitas estratégias, de maneira bastante lúdica, para que fique também agradável para aquela criança, né? A internet da Débora está travando um bocadinho. E já que a Débora citou, vou falar um pouquinho da minha história também, né? Eu comecei como acompanhante, só que o meu primeiro trabalho foi na escola, não foi em casa. Eu fiz em casa também, enquanto era estagiária, mas o primeiro foi na escola. Primeiro e segundo, fiz 2 na escola e depois fui para casa, de fato. E na escola a gente tinha outras metas, né? Então o objetivo era mais voltado para a socialização, para estar junto com os colegas, para participar das brincadeiras, para conseguir participar das atividades escolares. Então, relacionado, por exemplo, me marcou muito, foram 2 fatos que me marcaram muito. Era formatura, porque a menininha que eu acompanhava estava no final ali do segundo período, então teve toda aquela formatura, né? Formatura de escola particular, com filmagem, com foto, com coreografia, com figurino, com assim, uma super produção, e eu lá no meio, né? E ela deu conta de participar de tudo e fez tudo direitinho. Aquilo para mim, nossa, os pais da criança me deram o DVD. Eu tenho o DVD gravado aqui das coisas que a gente fez naquele dia, com adaptações, mas a gente conseguiu fazer muita coisa naquele dia. E 6 meses depois a gente conseguiu algo semelhante, menor, mas semelhante, na festa junina. Festa junina para essa família era um super problema, porque eles nunca conseguiam participar, nunca dava certo, e exatamente no ano em que eu estava, as coisas funcionaram super bem. E a festa junina deu certo, e a coreografia deu certo, e um monte de coisa deu certo naquele ano também. Então foi bem legal. Eu tive boas experiências como acompanhante na escola. E em casa é isso que a Débora falou, né? A gente consegue estar próximo, junto com a família, junto com a criança, aprende muito. A gente que está trabalhando aprende muito, e a criança também consegue se desenvolver bastante. A gente consegue muito esse desenvolvimento também, né? Tudo certo aí, Débora? Com certeza. Oi. Então, ó, a gente falou do acompanhamento no consultório, que a gente faz diretamente. A gente falou sobre esse trabalho de acompanhamento terapêutico, que a gente faz também diretamente com a criança, mas pode ser em casa ou pode ser na escola. E a gente faz também a outra parte. Vamos falar de orientação de pais? Pode ser, Débora? Pode, você me permitir? Não entendi, travou. Pode, se a minha internet permitir, porque, gente, hoje tá horrível. E eu conversei com você mais cedo, você viu? Tava ótimo. Sim, mais cedo estava dando tudo certo. Hoje, agora, exatamente não está funcionando. Mas quer tentar falar um pouquinho sobre essa questão da orientação da família? Se não der certo, a gente remarca, não tem problema não. Uhum. Parece que voltou. Voltou? Gente. Acho que não, Débora. Acho que não tá dando certo.
Vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar em outro momento, a gente continua falando? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quem tiver dúvidas, nós vamos fazer da seguinte forma. Quem tiver dúvidas ou quem quiser saber um pouquinho mais, vocês podem deixar, vai ficar gravada, tá? Essa live que a gente fez aqui agora, a gente deixa gravado. Vocês podem deixar nos comentários, porque aí a gente volta, eu e a Débora vamos marcar um outro momento e a gente volta para continuar falando sobre esse tema, tá bom? E aí nós vamos responder dúvidas de quem tiver deixado as dúvidas, beleza? Pode ser dessa forma, Débora? Pode sim, Maria. E aí a gente marca num outro momento e fala com mais calma, se não chover. Aí a gente faz de um jeito que funcione melhor. Acontece, são coisas que acontecem. Inclusive tem pouca gente aqui hoje, eu acho que é por causa disso. Porque choveu muito aqui em BH também. Então eu acho que pode ter tido esse problema mesmo de internet com mais pessoas. Mas daí a gente volta e continua falando sobre esse tema num outro momento. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais, é só deixar nos comentários pra gente e a gente volta e responde as perguntas de vocês num outro dia, numa outra live. Beleza? Débora, obrigada pela presença, pela participação aqui e te espero para a próxima, em breve. Combinado. Um abraço para você, boa noite. Um abraço, pessoal, até a próxima.